Bom, nós vamos continuar com o estudo. Agora chegaram as revistinhas, então para aqueles que matricularam no, na escola bíblica, a gente tem a revistinha agora. Acho que o irmão se matriculou na. Eu vou deixar como uma com o irmão, aí se o seu irmão quiser, depois o senhor se matricula. E hoje nós estamos na aula 2, que é a igreja no Novo Testamento. É legal aqui também que a gente tem um apoio aqui. Ficou um pouco mais fácil para apoiar as coisas aqui. E é isso, então a gente vai ver aqui o segundo, nós vimos no último estudo, nós vimos como que a igreja se formou, qual era o plano de Deus para a igreja se formar no Antigo Testamento. E hoje a gente vai ver a igreja no Novo Testamento, como que a igreja se formou no Novo Testamento. E o texto base é o de Mateus 16, o verso 18. Eu vou ler aqui, porque aqui ele está um pouquinho curtinho, e eu queria só ler ele um pouco mais compridinho, a parte dele inteira. Mateus 16, 18, 16, 18, isso. Só que eu vou ler Isso, 16 e 18, perdão, vi errado aqui. Que diz assim, ó, agora eu lhe digo, Jesus dizendo, né, para Pedro, agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. Esse é o texto base aqui dessa lição. E eu te fiz algumas anotações sobre esse texto, porque esse texto tem algumas coisas interessantes. Primeiro, eu não sei se vocês sabem, mas o Novo Testamento ele foi escrito em grego. E grego, pedra significa Petra. E Pedro significa Petrus. Então, Pedro deriva de pedra. E aí, quando Jesus fala Pedro, sobre esta pedra, é como se ele estivesse fazendo um jogo de palavras, dizendo que Pedro era uma pedra. Aqui nesse caso, nesse versículo, e eu queria dizer porque ele é relativamente discutido, alguns dizem que ele está dizendo que agora Pedro iria ser a pedra, ou seja, ia ser o fundamento que a igreja iria ser construída. Entretanto, tem algumas outras pessoas que dizem que, na verdade, quando ele fala esta pedra, sobre esta pedra, ele está se referindo a ele mesmo. Ele está falando, Pedro, você é Pedro, e sobre esta pedra, ou seja, os meus ensinamentos sobre mim, sobre Jesus, você vai construir a igreja. Você pode pegar alguns comentários bíblicos, e alguns dizem que esse dito de Jesus, se estiver se referindo a Pedro, está se referindo como se os apóstolos tivessem recebido a incumbência de propagar o evangelho e de ser a fundação que iria gerar a igreja. E até eu comento isso porque tem uma diferença na interpretação católica. A interpretação católica, quando ela diz que Pedro é a pedra que fundamenta, é como se ele estivesse dizendo que Pedro, ou seja, Pedro seria o primeiro papa, que acho que eles dizem que seria o primeiro papa, e a partir daí ele receberia a incumbência. Mas a gente vê também lá em Efésios 2:20, que fala que os apóstolos e os profetas do Novo Testamento, eles eram fundamentos da igreja. Então está generalizando depois na palavra de Deus, dizendo que os apóstolos e os profetas, eles eram depois o fundamento da igreja. E não tem mais nenhum outro lugar na Bíblia dizendo que existiria essa sucessão apostólica. Ou seja, que os apóstolos teriam algum poder ou alguma incumbência maior fora do que já estava escrito na palavra de Deus. E eu acho interessante esse versículo porque tem essa discussão. E aí as pessoas interpretam, mas
quando falar de esta pedra, está se referindo a Pedro ou está se referindo a, a Jesus? Mas de qualquer forma, é interessante porque a gente veio falando que é importante a gente estudar a parte da igreja, e é uma matéria que ela ficou um pouco descuidada durante as reformas que foram tendo com o passar do tempo, né? Então, eclesiologia, eclesiologia é uma palavra que significa o estudo da igreja. Eclesio, que é de igreja, e logia, que significa estudo. E a eclesiologia, ou seja, o estudo da igreja, ela foi um pouco ignorado. Então, você pode pegar a Reforma Protestante do século XVI, que eles trouxeram alguns conceitos religiosos, eles pegaram a Bíblia, eles começaram a verificar o que estava de distorcido lá naquela época, e começaram a tentar trazer uma interpretação, não digo mais fiel, mas eles tentaram verificar, interpretar, tentaram estudar o que a palavra estava dizendo, tirando todo o costume, tirando toda a cultura, tirando tudo o que estava sendo colocado além da Bíblia. E só que a parte da igreja, na verdade, ela acabou sendo bem influenciada pela cultura, acabou sendo influenciada pela situação social e religiosa da época. E hoje a gente também tem isso. A gente tem a igreja sendo influenciada pela cultura. Vocês conseguem dar um exemplo aí de coisas que a gente tem na igreja hoje que são influenciadas pela cultura? Consegue pensar em alguma coisa? Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, as igrejas de parede preta. Elas são erradas? Eu não acho que são erradas. A Bíblia não diz em nenhum lugar, não pintarei as paredes do templo de preto. Não tem nada que diz isso. É uma questão de cultura, mais especificamente surgiu para dar um pouco mais de destaque na luz e melhorar a filmagem. E isso são recursos visuais que acabaram se difundindo e tudo mais. Tem alguma outra questão cultural que... Você ia falar alguma, Maria? Que o púlpito é uma... Tem sim, a bola de neve, a igreja da bola de neve, eles usam o púlpito como essa parte aqui, né? Como sendo uma prancha de surf. Eu fui inclusive em uma que tinha, acho que isso é padrão de todas. Sempre que eles montam, eles seguem esse padrão. Algo mais? Também, eu creio que sim. Eu não sei só se é questão da cultura atual, eu acho que é sempre a questão da prosperidade, seria mais a questão talvez da ganância do homem, porque o homem sempre foi ganancioso, ele sempre busca benefício próprio, e ele busca benefício próprio onde ele quer achar. E algumas igrejas tentam atrair essas pessoas, prometendo coisas que nem sempre a Bíblia diz. Mas eu diria, por exemplo, o tipo de música que a gente toca na igreja, a forma como a gente se reúne, conduz o culto, às vezes ela segue dessa forma, porque são de questões culturais, como talvez a gente faz a disposição da igreja, talvez os dias que a gente faz os cultos, tudo isso segue uma certa reflexo da cultura que nós temos. E não necessariamente isso significa que é ruim. Como eu falei, a gente pintar a parede da igreja de preto, não tem nada na Bíblia que vai contra isso. Talvez depende do que está no coração do homem. Às vezes o coração do homem quer que a parede preta seja mais uma questão de estética, porque ele está mais preocupado com a estética da igreja do que como que é o culto, como que é a palavra da igreja. Se o nosso coração estiver nisso, aí sim, talvez seja um problema. Isso. A música, sim, todo ambiente. Sim, sim. Então tem
tem essas questões culturais que também podem acabar sendo, indo contra, assim, às vezes é bom, e talvez vocês possam experimentar, aliás, possam ter essa impressão de que quando você tem, talvez quando apaga a luz e tem uma música um pouco mais alta, talvez você consiga, dê a impressão que você consegue focar um pouquinho mais na sua oração. Então é um momento propício talvez para você conversar com Deus, não que isso aumente a sua conexão com Deus, né? É mais um recurso para você focar, talvez um recurso para focar. Por outro lado, isso também pode ser um recurso que vai fazer com que o seu emocional fique mais propenso a sentir essas modificações, isso, né? Então tem que tomar cuidado, ao mesmo tempo que não necessariamente luz apagada e música sejam coisas ruins, mas pode ser que ele está te enganando, pode estar achando que você está falando com Deus, quando na verdade você está se emocionando. Mas, de qualquer forma, a parte do estudo da igreja, ele foi pouco estudado. E aí cabe a gente ir para a palavra e a gente entender como que a igreja funciona conforme a vontade de Cristo. E nessa aula aqui, ele tem dois grandes capítulos, né? O primeiro que é a natureza da igreja. Então, o que significa? O que significa ser a igreja? Então, se a gente for para o significado, né? O significado da palavra, ele significa eclésia, que vem do grego, que significa para fora, e kalel, né? Que se chama convocar, ou seja, convocar para fora. No fim das contas, a palavra significa uma assembleia, formar uma assembleia. E como você pode pensar, a assembleia, da mesma forma que a gente usa a palavra assembleia hoje, não necessariamente é algo relacionado à religião. Então, ele vai ser algo que é simplesmente uma reunião de pessoas. Tanto que, se a gente for, tem uma parte aqui que diz lá em Atos 19:32, ele está contando aqui um momento em que Paulo está numa igreja, em Efésios, se eu não me engano, pregando, e aí as pessoas que estavam naquele lugar, que eram adeptos à deusa Atena, se eu não me engano, eles começaram a ver a pregação de Paulo como uma afronta, ou talvez como eles faziam miniaturas do templo, eles faziam figuras da deusa para vender para as pessoas, e as pessoas compravam muito isso. E aí Paulo começou a pregar contra a deusa, a pregar contra tudo isso, e eles viram que o comércio deles estava sendo arriscados a acabar por conta da pregação de Paulo. E aí eles começaram a se levantar e falaram assim, não, a gente tem que expulsar Paulo daqui, tem que fazer ele sair. E aí começaram a chamar todo mundo começou a se reunir naquele lugar, e ele fala que teve uma eclésia, que seria uma reunião das pessoas. Só que naquele caso, não tinha nada a ver com igreja, não tinha nada a ver, simplesmente uma reunião de pessoas. E aí Paulo, ele começa a usar o termo eclésia de Deus, ou seja, a igreja de Deus. Então parou de passar a ser só uma reunião, agora é uma reunião de Deus, ou uma reunião de Cristo. E olha que interessante, porque quando ele fala que igreja de Cristo, você está dizendo que é uma igreja que está pautada em Cristo. E Paulo usa muito a associação de que nós somos corpo e Cristo é o cabeça. Então, quando ele fala igreja de Cristo, é o corpo da cabeça, que é Cristo. E é interessante porque a cabeça tem algumas propriedades no nosso corpo, né? Primeiro, que a cabeça faz com que a gente tenha um equilíbrio, a gente se permaneça firme, sem a gente cair. A igreja, ela também, apesar de ser do corpo, ela não é idêntica ao corpo. Então, tem algumas diferenças. Então, Cristo faz parte do corpo, mas o corpo não é Cristo. Não é porque nós estamos no mesmo corpo que nós somos exatamente iguais a Cristo. A ideia é que nós nos tornemos imitadores de Cristo. Mas essa parte é só para diferenciar de que nós
não somos igual a Cristo, apesar de estarmos no mesmo corpo. E, por fim, o que a nossa cabeça é responsável? É responsável por entrar o alimento que vai nutrir o nosso corpo. Então, Cristo é o responsável por entrar aquilo que vai nutrir o nosso corpo. Então, é interessante, e até nessa parte ele até comenta que essa é uma das outras diferenças entre o protestantismo e o catolicismo. Porque no catolicismo, os autores católicos interpretam essa mensagem como se a igreja fosse uma instituição. Então, para você fazer parte do corpo de Cristo, você tem que estar ligado à instituição que está ligado a Cristo, que é o cabeça da igreja. Enquanto a interpretação dos protestantes são que nós somos o corpo direto e nós estamos ligados diretamente a Cristo. Nós somos o corpo. Então, você vê que isso dá um pouquinho dá uma diferença do quê? De que no catolicismo a igreja como instituição tem poder. No protestantismo, os membros, eles têm o acesso direto a Deus sem que uma instituição seja responsável por isso. Tranquilo até aqui? E aí ele faz, na Bíblia, tem vários usos da palavra eclésia, né, da palavra igreja. E são esses três usos que tem. O primeiro é como igreja local, que ele é usado como igreja local. Então, se a gente vê lá em 1 Coríntios 16, Paulo fala assim, as igrejas da Galácia. Ou seja, existiam na Galácia várias igrejas locais que se reuniam, ou seja, pequenos grupos de pessoas que se reuniam individualmente nas suas casas para formar a igreja. E é interessante isso por quê? Porque a igreja não era definida como sendo um único lugar que precisaria ter uma estrutura mínima, que precisaria ter um número mínimo de pessoas para se reunir. Não, ele significava que quando se reunia na casa da pessoa, fossem 2, fossem 3, fossem 4, fossem 10 pessoas, já era considerado igreja. Então não era a questão do número de pessoas, não era a questão do tamanho do lugar, mas o que contava realmente para que a igreja fosse considerada igreja era, na verdade, a presença de Cristo naquele lugar. Se as pessoas estavam buscando a Cristo, lá se era considerado uma igreja. Tem uma frase aqui desse George Ladd, que foi trazida aqui, que eu achei bem interessante, que ele fala assim, a igreja local não é parte da igreja, mas é a igreja em sua expressão local. E ele diz que isso leva à conclusão de que a igreja não é concebida numericamente, mas organicamente. O que isso significa tudo? Que o importante era que a comunidade deveria ser completa em si, ou seja, a igreja local ela deveria ser completa em si. Tanto que ele falava que era importante que numa igreja local todos buscassem os dons de Deus, para que não faltassem os dons naquele lugar. Então, as pessoas se reunissem de forma que, naquela pequena unidade, não faltasse nenhum dom e elas fossem completas em Deus por conta daquilo. Isso é igreja local. Acho que igreja local hoje seria... na verdade, eu vou perguntar da próxima, que tem a igreja doméstica. E aí depois eu faço essa pergunta que eu quero fazer aqui. A igreja doméstica é, como o nome diz, né, uma igreja na casa de uma pessoa, que muitas vezes eram pessoas ricas, importantes, que tinham uma casa grande e conseguiam chamar as pessoas para se reunir na casa dele. E eram pessoas que se reuniam naquele lugar. E não sei se vocês pararam para pensar, mas parece ser meio similar a descrição da igreja local e da igreja doméstica, né? Não sei se vocês viram, parece ser um pouco. Aí eu pergunto, como que elas se relacionam? Como que elas se relacionam, a igreja doméstica e a igreja local? No fim das contas, a igreja doméstica também era uma igreja local. A diferença é que a gente poderia ter a igreja local sendo que nem aqui, o lugar aqui de 4 paredes, assim como imagina que a gente começa a ir na casa do Julinho para fazer
uma igreja. A igreja, a reunião, o culto que a gente está fazendo na casa do Julinho, vai ser a igreja doméstica, e uma igreja local. Enquanto aqui não vai ser uma igreja doméstica, porque aqui não é a casa de ninguém, no sentido de que ninguém mora aqui, mas é uma igreja local. Você falou alguma coisa, Maria? Ah, tá, achei que você... Isso, exato. Sim. E o conceito de célula, ele não com o nome célula, mas é bem bíblico, né? Porque as pessoas se reuniam na casa uma das outras para formar o culto. E hoje tem muitas igrejas que elas surgem por conta disso. Eu fui com o Julinho e com o pessoal da igreja, do grupo de louvor, numa igreja que teve um evento de ministério de louvor. E eles estavam contando a história que eles começaram a se reunir na casa dos pastores da igreja. Aí se reuniram, aí vieram, sei lá, 3 pessoas, 4 pessoas. Aí no outro domingo vieram 10, no outro domingo 20. Aí já não começou a caber na casa deles. Aí alugaram um lugarzinho, aí vieram, começou tudo mais. Hoje a igreja tem acho que 400, 500, 600 pessoas. Cresceu bastante. Então isso em 3 anos que acho que eles falaram. Então, aí as igrejas, tem muitas igrejas que começam assim. A Cristã Renascente começou assim. O pastor Celso, pai do meu pai, né, o meu avô, ele e o bispo Antônio Carlos, eles começaram a se reunir na casa do meu avô. Meu avô tinha feito um salão como igreja e a casa dele no andar de cima. E a igreja começou sendo na casa dele. E aí depois eles conseguiram outro lugar e tudo mais. Mas muitas igrejas começam assim, a evangelização dentro de casa. E tem a igreja universal. Não universal, a universal que a gente tem hoje, mas a igreja que diz que representa tanto as pessoas de hoje, as pessoas do futuro e as pessoas que já estão em Cristo. Todas essas pessoas que são os cristãos, que se converteram, que estão convertidos, que vão se converter, eles chamam de igreja universal. E tem alguns lugares na Bíblia, por exemplo, Efésios, o livro inteiro de Efésios, sempre que ele dá uma instrução para a igreja, ele dá como sendo a igreja universal. Não é uma instrução para uma igreja específica, por exemplo, a igreja de Coríntios estava tendo certos problemas, como lá em Coríntios 11, que diz sobre a ceia, que eles estavam tendo problemas da ceia. A gente tira como instrução disso, mas você vê que é uma instrução específica para aquele lugar e a gente tem que entender o contexto para a gente conseguir entender por que se aplica aquilo lá. Por exemplo, o que ele disse que era importante que a mulher, acho que é em Coríntios, se não me engano, ou Romanos, que é importante que a mulher use véu na igreja. Isso era no contexto específico em que as mulheres, quando elas viravam sacerdotisas no templo local, uma das indicações que elas eram sacerdotisas desse templo é que elas cortavam o cabelo curtinho. E aí a mulher se convertia e não dava tempo do cabelo crescer. E aí as pessoas na rua falavam assim, não, mas você é sacerdotisa do templo? Ela falou, não, virei cristã. Para não ter essa confusão, ele falava assim, não, então mulheres que usem véu para não te confundirem, para você ser separada das pessoas. Então a gente vê essa diferença. E quando a gente lê que a mulher tem que usar véu, nessa igreja, nesse caso, porque ele está falando de uma igreja local, a gente tem que saber disso porque para a gente não acabar impondo algumas regras que foram dadas por conta de um contexto específico. Estou olhando o horário para não passar. Essa lição é curtinha. E aqui no próximo capítulo, então, vocês têm alguma dúvida dessa parte? Aqui é basicamente dizendo como que a igreja se formou, igreja local, doméstica, universal, e como elas são usadas na Bíblia, e como que a gente, sabendo que tipo de igreja que ele está falando, como que a gente identifica, lê a palavra melhor. E o capítulo 2, que é a origem da igreja. Então, primeiro, na verdade tem três momentos, né, em que a igreja surgiu. Primeiro é no conselho, ou no pensamento, no planejamento de Deus. E eu queria ler lá em Efésios, esse eu vou abrir, Efésios, o primeiro capítulo, o verso do 3 ao 6, que diz o seguinte, é bem bonito esse verso, eu gosto bastante da carta de Efésios, que diz assim, todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Aí olha aqui o 4. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ou seja, Deus já tinha nos escolhido antes mesmo do mundo existir. Ele já tinha essa concepção, ele já sabia que nós estaríamos reunidos aqui como uma igreja para o louvor da glória dele. Aí ele diz lá no 5, ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Deus assim o fez para o louvor de sua graça gloriosa, que ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Então, a primeira origem da igreja foi antes de tudo existir, na concepção de Deus, na mente de Deus, no planejamento perfeito de Deus, a igreja já existia. Mas e historicamente, né? Como que a igreja surgiu historicamente? Primeiro, voltando da aula anterior, que é a igreja no Antigo Testamento, ela surgiu do chamado de Abraão. Então, no chamado de Abraão, é o conceito de uma família que Deus escolheu, separou essa família, abençoou essa família para que ela crescesse, ensinou essa família quais que eram os caminhos de Deus e como que ele queria que essa família adorasse a Deus. Essa família cresceu grande, que virou Israel. Só quando eles saíram do Egito, dizia que tinham, acho que 600 mil homens, mas 600 mil ou 2 milhões de homens? Agora fugiu, eu acho que eram 600 mil homens. E aí, com mulheres e crianças, eles estimam que era mais ou menos 2 milhões de pessoas. Então, era bastante gente quando eles saíram lá do Egito. Aí depois o povo continuou crescendo no deserto. Quando eles chegaram na Terra Prometida, que hoje é o lugar que é Israel, geograficamente, eles continuaram crescendo, e por vários momentos passaram por guerras. Mas, de qualquer forma, é essa família que primeiro foi chamada por Deus. E a gente vê, né, que quando eles estão saindo do Egito, é a primeira vez que eles chamam de a congregação se reuniu saindo do Egito. Chamou aquele grupo de pessoas como sendo uma congregação. É Deus dizendo, não, essa aqui é a igreja. Então, esse é o período, primeira forma. E depois, no dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes foi o quê? Foi quando, depois que Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus apareceu para os discípulos e deu a missão para eles. E agora Pedro vai lá e prega para um monte de pessoas. E aí a pregação dele, várias pessoas se convertem, o Espírito Santo desce, aparece a língua de fogo sobre a cabeça deles, eles começam a falar os idiomas das pessoas que estavam naquele lugar. E a pessoa fala assim, nossa, mas... Porque é até um pouco estranho, eu até chego a comentar, né? Porque a gente está no Brasil, e o Brasil é muito grande. Então você pode andar aqui 3.000 quilômetros que você vai achar um monte de gente que fala português. Mas lá era um monte de país pequenininho, cada um falando uma língua diferente. Então você andava um pouquinho, você já pegava uma pessoa que falava uma linguagem diferente. Então eu imagino que naquele lugar deviam ter várias pessoas se reunindo que falavam o grego, que era o que falavam naquele lugar, e falavam outra língua. Os discípulos eram judeus, talvez falavam aramaico. Tinha gente que falava, não sei, talvez o latim. Eu não sou especialista em língua, mas imagina como se fosse aqui, todos nós falamos português, mas o irmão fala japonês, a irmã fala coreano, a irmã fala alemão, o irmão fala francês. E aí quando eu começo a falar, vocês começam a escutar na sua língua própria. E aí eles ficaram impressionados. Então esse foi o Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu, começou a dar os dons e várias pessoas se converteram por conta disso. E aí a gente vê que tem a mudança da forma que as pessoas fazem o culto para Deus. Porque antes o jeito de cultuar a Deus era centralizado. Então ele era centralizado num racional, né, no racional dos judeus. Ele centralizava regionalmente, porque você tinha que adorar em Israel, você tinha que adorar em Jerusalém, no templo e no Santo dos Santos. Tanto que tem quando Jesus encontra a samaritana, que ela pergunta assim, Senhor, onde que a gente adora? Porque o pessoal diz que tem que adorar aqui, e o outro pessoal diz que tem que adorar aqui.
E aí Jesus fala aquela frase: não, vai chegar um tempo em que vocês adorarão o Pai em espírito e em verdade, seja independente do lugar. Mas você vê que naquele momento eles tinham na mente que tinha um lugar específico para adorar. E a partir do momento do Pentecostes, você tira essa centralização geográfica de onde tem que adorar e você coloca para Deus. Ele se centralizava temporalmente, porque eles adoravam, eles faziam o culto deles no sábado ou em algumas festas específicas. Então, o culto não era em todo momento. O culto não era você ter Deus no seu coração, você fazer as orações diariamente. O culto era você, aos sábados, ir ao templo, ou nas festas você participar do templo. E ele também tinha uma hierarquia religiosa, porque não era qualquer pessoa que podia adorar a Deus. Você tinha a classe dos levitas, dos sacerdotes, que eles que faziam o sacrifício, eles que cuidavam das coisas do templo, eles que cuidavam de tudo. Então, quem não era levita estava separado disso, não podia participar dessa parte. Então, a gente vê que a gente começou com a igreja centralizada regionalmente, centralizada a forma de adorar, centralizada temporalmente, e a gente passa a igreja virar uma igreja centralizada em Jesus. A adoração para de ser algo ritualístico, mas passa a ser algo com um propósito, que é adorar a Jesus. Ele deixa de ser um lugar geograficamente e passa a ser uma adoração feita no coração, como Jesus falou para aquela mulher: em espírito e em verdade vocês vão me adorar. E hoje a gente está em qualquer lugar, a gente tem adoração. Eu acho engraçado, tem um pastor que eu acompanho, e as pessoas fazem pergunta para ele, e aí perguntaram em algum momento, fazem: pastor, eu posso orar pelado enquanto estou no banho? Eu posso orar pelado? Porque tem gente que tem igreja que diz: não, para você orar para Deus, você tem que estar de roupa. E se bobear, você tem que estar de terno. E a pessoa acha que Deus vai olhar para o que nós estamos vestindo, Deus olha para o nosso coração. É engraçado, mas tem pessoas que realmente não oram. Tem pessoas que elas tomam banho de roupa, porque eles acham que eles vão estar desonrando a Deus se ficarem pelados tomando banho. Então, por isso é importante a gente entender essa parte da igreja, essa parte da adoração, para que a gente entenda o que Deus quer de nós, entenda como Deus quer que nós façamos essa adoração. E o mais importante de tudo é que teve um rompimento. Antes você entrava para o povo de Deus, a primeira família foi escolhida por Deus, Deus chamou Abraão, Deus falou com os profetas, e agora a partir desse momento, a adoração para Deus, a igreja, você fazer parte da igreja, se abre para todos, se abre para os gentios. E até a parte que diz isso foi quando Pedro ele pregou em Pentecostes, né? E aí ele diz que a presença do Espírito Santo confirmaria quem que era o povo de Israel. Antes só podiam ser judeus fazer parte do povo de Israel. Aí nesse momento começam os gentios e começam a ser batizados pelo Espírito Santo, começam a falar em línguas, começam a ter os dons do Espírito Santo, e Pedro vai falar o quê? Eu vou batizar eles. Se Deus escolheu eles, se Deus mandou o Espírito Santo para eles, quem sou eu para dizer que eles não podem fazer parte do povo de Deus? E a partir desse momento que Deus une a igreja, e hoje nós somos a igreja é aquele povo separado, que se reúne, que recebe o Espírito Santo, que anda com o Espírito Santo, nos consolando, nos ajudando, nos auxiliando. E através de Deus, fazendo com que nós possamos contemplar, não é contemplar, mas presenciar maravilhas, assim como a Maria até deu testemunho não deu testemunho no domingo, né? Mas deu para o pessoal lá atrás, no fundo. Mas assim como a Maria, por exemplo, e teve o culto que a gente teve 5, 6 testemunhos, pessoas testemunhando, nós vemos Deus fazendo maravilhas no nosso meio. O nosso tempo acabou, mas antes de qualquer coisa, antes de a gente acabar, né? Só queria perguntar para vocês, o que significa para nós ser igreja de Cristo? Só para a gente refletir um pouco, o que significa para nós sermos igreja de Cristo? Alguém arrisca?
ser o povo escolhido. Alguém mais? Só uma reflexão mesmo. Se você estiver pensando aí com você mesmo, também já conta. Rafa, o que significa ser igreja de Cristo? Amém. Brincadeira só com o Rafa. Sim, sim, com certeza. Exato. Amém. Que a gente possa ser igreja de Cristo, que a gente possa continuar vivendo essa obra de Deus, essa obra do Espírito Santo nas nossas vidas e na nossa igreja. Amém?